Pensa aí num filme de terror, um slasher, mas com vários outros gêneros e subgêneros integrados. É assim que é o Behind the Mask. Esse filme aí pouco conhecido, mas com muitos elementos aí que você já viu em outros filmes, realizados de uma maneira bastante diferente, eu diria até inovadora. Na minha opinião, um filme criativo e também divertido e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar desse filme de baixo orçamento americano lá de 2006, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Quem vê esse título acha que é um filme de terror sinistrão e tal. Calma, primeiro é bom você saber do que esse filme se trata, que não é exatamente esse tipo de filme linear aí e comum que a gente vê de terror e slasher. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, vamos listar aqui os gêneros e subgêneros que esse filme se enquadra. Primeiro, ele é um mockumentary, um documentário falso, né, que inclui aí, inclusive, comédia, humor ácido. Isso é muito importante você saber, que esse filme é uma espécie de sátira barra homenagem também. Sim, ele tem elementos de terror, isso aqui é claro, assim como suspense e até, por que não, um drama, um estudo de personagem. Então assim, colocando tanta coisa assim, Lucas, esse negócio dá certo, pra mim deu bastante. E é uma coisa inusitada, diferente, né? Foge um pouco, eu não conhecia até pouco tempo esse filme. Vi recentemente, precisei trazer pra cá e olha essa história. Três estudantes universitários de jornalismo, a Taylor e dois colegas dela, que são os câmeras, né? Eles estão querendo gravar um documentário, olha só, acompanhando um serial killer, acompanhando ali a trajetória do cara fazendo as coisas. Fazer um negócio revolucionário, diferente, inovador, claro que, né, a gente tem que relevar, né? Nossa, o povo tá filmando o cara matando os outros, o que isso vai acontecer? Lembrando, é uma sátira, né? Tem o humor dele. E esse cara quem que é? É o Leslie Vernon. Depois de acontecer uma confusão familiar, quando ele era jovem ele foi perseguido por uma galera que achava que tinha matado esse Leslie Vernon, só que esse cara retornou, aparentemente dos mortos, ou será que ele não morreu? Enfim, e aí como os clássicos de slasher, né, que você tem um retorno, por exemplo, o Jason, né, o Fred Krueger, o Michael Myers, inclusive eles citam esses três personagens como se eles fossem casos reais, históricos, né, e o Leslie Vernon, ele meio que se baseia aí nesses personagens para fazer a história dele. E aí é claro que o filme explora todos os clichês do gênero. O Leslie vai explicando ali pra galera, pros jornalistas, né? Como que eu faço isso? Como que eu faço para aparecer do nada? Então ele vai mostrando os truques e a gente vai identificando. Nossa, eu já vi isso em vários filmes e tal. Alguns são mais explicados, outros nem tanto, né? Ele não mostra como ele aparece ali do nada, praticamente se teletransporta. E o mais bizarro de tudo, sabe o que é? Que o Leslie é um cara aparentemente ali carismático. Você sabe que ele é maluco, você sabe que ele tem um sorriso ali meio estranho, mas ele se identifica com o pessoal, eles têm meio que um coleguismo. Ele e a Taylor, a repórter, né, criam até um certo laço ali. E aí é interessante o lance da metalinguagem, do filme dentro do filme, ao explorar tanto os elementos de filmes de ficção como também os documentais, porque você mostra, por exemplo, ali o Leslie quase como Rocky Balboa, treinando, né, fazendo as suas estratégias. You won't like what you see. E aí quando o filme vai para a perspectiva da vítima, o diretor e também roteirista do filme, Scott Glosserman, ele passa da estética documental para um filme tradicional, de ficção, como a gente está acostumado tanto ver por aí. Então, querendo ou não, esse Behind the Mask, ele consegue criar um universo próprio, usando todos esses clichês tão conhecidos, mas ali com a linguagem deles particular, e dá para você ver que eles têm propriedade no que eles estão fazendo, eles conhecem muito bem esses filmes e eles trazem tudo isso aqui. As atuações em sua maioria são boas, inclusive a gente tem uma participação mais que especial do Robert Englund, nosso eterno aí Fred Krueger, e por mais que a gente saiba ali muita coisa que vai acontecer, o filme é capaz de trazer alguns mini plot twists, algumas surpresas que você pode
ou não sacar antes da hora. Claro, tem ali algumas partes com ritmo um pouco mais lento, menos funcionais, mas ainda assim foi uma grata surpresa. Eu dou uma nota 8 para Behind the Mask. Um filme rápido, eficaz, que não se leva tão a sério, mas que acima de tudo consegue ser uma baita homenagem e uma surpresa no final das contas. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então a Taylor, os dois colegas dela, os cameramen, seguem o Leslie na rotina dele, ele vai explicando, é um cara até educado ali, você visse ele andando na rua, você falava que era um cara normal, né? E ele apresenta o pessoal da reportagem o mentor dele, que é o Eugene, feito pelo Scott Wilson. Muita gente vai lembrar dele do Herschel lá do The Walking Dead, que no passado também era um serial killer, fazia ali o que o Leslie estava querendo fazer, só que hoje o cara tá aposentado, tranquilão, só dando umas dicas ali pro cara. E depois de um certo planejamento ali, estratégias, temos o primeiro ataque do Leslie Vernon, que é numa biblioteca, né? Ele tem a menina ali que é a vítima, seria meio que a Sidney do Pânico. Então, ele fala, não, aquela menina ali vai ser a minha final girl. O cara tem tudo pensado, tudo é uma estratégia. E aí nesse ataque da biblioteca, né, o Leslie já aparece ali caracterizado, com a máscara ali assustadora, tem uma foice, ele acaba matando a bibliotecária. E nesse momento, chega um psiquiatra que tá caçando o Leslie, né? A gente tem esse estereótipo de personagem aí também, nesse tipo de slasher, que aqui é feito pelo Robert Englund, que consegue ali dispersar o assassino, né? Até isso, o Leslie já estava esperando. Ele estava querendo que o arquirrival dele aparecesse, salvasse o dia, então estava tudo conforme os planos. O que que acontece? A Taylor, ela, né, tem um insight ali que ela começa a investigar independentemente do Leslie, para saber um pouco mais da história, vai na lanchonete, tenta trocar ideia com a menina que o Leslie tá perseguindo, e aí o psiquiatra, ele tá lá, e aí ele fala, ó, cuidado que ele não é quem ele diz ser, ele não é aquele garoto que foi perseguido, o pessoal tentou matar no passado, não. Ele é um cara normal, entre várias aspas, né, tem vários problemas também, surtado, e que só quer sair matando o povo e fazer a história dele mesmo. Então, sabendo dessa verdade aí, que o Leslie não era o Vernon, era um outro Leslie, que estava só se apropriando daquela lenda ali, ela pensa, eu acho que eu vou parar esse documentário, o cara tá mentindo, ele é uma farsa, mas eles pensaram, não, né, já que ele vai fazer isso aí, vamos continuar, né, vamos fingir que nada tá acontecendo, vamos acompanhar o cara. O Leslie até fica sabendo, ele fica irritado com a Taylor, a gente vê uma outra faceta, né, se a gente via mais o cara rindo, tranquilão, aí ele se torna mais ameaçador, mais maluco mesmo, mas aí eles ficam de boa, né, continuam ali na estratégia, ele explica, né, como ele vai fazer o ataque ali numa festinha que vai ter a final girl dele e os colegas, e aí todos os clichês, né, ele perseguindo a galera entra dentro do carro, o carro não pega, ou então a pessoa se esconde num lugar nada a ver, correria pra todo lado, aí enfim, o Leslie, né, vai pra grande noite, tá rolando uma festinha, ali tem umas 6 pessoas, 6 jovens, né, incluindo a menina que ele tinha tentado matar antes, né, que vai ser a grande estrela ali daquela história dele. E aí a Taylor e os colegas estão lá filmando. O Leslie então começa, ele chega a fazer uma vítima lá, e aí bate, de repente, a realidade na Taylor. Ela fala, nossa, o que a gente tá fazendo? A gente não pode deixar isso acontecer. A doida foi pensar nisso só agora, né? Nossa, vocês estão filmando o cara fazendo tudo aquilo ali. E aí tem, né, os conflitos de interesse e tal, ela, né, discute ali com o Leslie e ele fala, não, essa é minha grande noite, eu vou fazer, vocês vão embora. Aí os câmeras lá até querem ir embora mesmo, acabou o documentário e tal. A Taylor fala, não, a gente tem que impedir ele, a gente tem que avisar o pessoal e para eles não serem mortos, né? Essa parte é muito legal, porque eles estavam até então, na maioria do tempo, fazendo o documentário, com o negócio meio found footage ali. E aí, quando eles entram naquela história, quando eles vão avisar os meninos, aí a estética do filme se torna tradicional. Eles entram naquela história. Se eles estão ali naquela história,
então eles também vão ser um alvo do Leslie Vernon. Are you doing We're not gonna have this conversation now. E aí o Leslie começa a caçar o pessoal sem dó, fazer as suas vítimas, tem que fazer umas adaptações ali em relação ao plano dele, ou eles acham que ele fez uma adaptação, porque pouco depois a gente descobre que, na verdade, a Final Girl do Leslie é a Taylor. E sempre foi, o cara sempre soube que era ela. Porque tem o lance da mitologia ali dos slashers, né? Que a Final Girl, a menina que sobrevive, ela é virgem e ela é inocente, blá blá blá. E a menina que estava sendo mirada inicialmente pelo Leslie, ela não era, né? Na verdade era a Taylor. E aí o Leslie Vernon faz mais algumas vítimas, inclusive um dos cameramen, né? Nesse meio tempo o doutor chega lá, mas não demora muito. O Leslie dá um jeito nele, aparentemente ele morreu, será que sim, será que não? E o final de fato é o Leslie contra a Taylor, né? Aquele esquema bem padrão, no meio da mata, perseguição, confronto e tal, até que eles vão para uma espécie de celeiro e a Taylor consegue ali dar um jeito no cara, prensando a cabeça ali do indivíduo na máquina, ele confirmando ali para ela antes de morrer que era ela a menina mesmo, e aí ela taca fogo ali no celeiro e no final sobreviveu ela, o outro colega dela lá que só tinha desmaiado, e o doutor também. O plano do Leslie não deu muito certo, porque era só pra Taylor supostamente sobreviver, acabaram sobrevivendo 3 pessoas. E aí o filme acaba, né? Começam ali os créditos, e aí tem uma cena pós-crédito rolando atrás dos créditos, ao som de Psycho Killer, sabe aquela famosa música? Dentro do necrotério, o cara ali que trabalha, né? Mexendo e tal, tira o corpo do Leslie da gaveta e ele fica lá, queimadão, paradão, fica alguns minutos, você pensa, será que vai levantar? Será que não? E aí nos últimos 3 segundos ele levanta, né, deixando a entender que ele não era um cara comum não, né, tinha alguma coisa a mais ali. Enfim, para você que gosta desses subgêneros que eu citei aqui, esse filme vai ser um prato cheio, pode te agradar bastante. Deixa aqui nos comentários, caso você tenha assistido, quais são os seus slashers favoritos, se tem algum filme diferentão seguindo essa linha aí que não é tão famoso também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda bastante o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.